Olá! O relato que vou lhes contar é contado pela minha mãe ainda viva e que lhe ocorreu em meados da década de 70 em uma cidade do interior do Paraná. Tínhamos uma chácara em uma cidade do interior do Paraná a aproximadamente 350 quilômetros de Curitiba. Era uma terra boa, um terreno de esquina, um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a cidade alta, e do seu lado direito havia uma outra propriedade também muito grande. Só que nessa propriedade existia um pasto para bois, e logo mais abaixo havia uma mata fechada e muito escura. Voltando à chácara principal, existia lá muitas árvores, e dentre elas um abacateiro, e eu deduzo que o mesmo era centenário. Haja vista que precisava de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário. Tanto é que vinham pessoas de Curitiba para apanhá-los na época da colheita. Bem, à noite parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. Os bichos noturnos de vez em quando paravam com a sua sinfonia assim do nada, para algum tempo depois voltarem a cantar e assim por diante. Ouvíamos histórias um tanto descabidas, e na época éramos crianças ainda, de 10 a 11 anos de idade, e jamais imaginávamos que aquilo iria nos acontecer. Lembro-me como se fosse ontem. Era um final de ano, e toda a família se reuniu naquela ocasião para passarmos as férias na chácara, e estávamos em 15 pessoas. E dessas 15, 6 eram crianças, inclusive eu na época. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Bem, até aí tudo normal. Mas no outro dia, começamos a dar ouvidos a histórias do povo que naquela cidade moravam. Histórias de visagens, assombrações, lobisomens, fantasmas e uma tal de mulher de branco que aparecia no abacateiro. Bem, não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como por exemplo, botar medo no pessoal da cidade. Haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Ou será que não? Na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local e o lugar. Porém, quanto mais a noite adentrava, alguma coisa por dentro de nós nos apertava. Era como se algo fosse acontecer com algum de nós. Bem, no terceiro dia, ouvimos uma história que até poderia ter algum fundamento. Na propriedade, em frente à nossa chácara, havia aquela mata escura da qual eu havia mencionado. E em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno e assim caiu em um despenhadeiro. E o seu corpo nunca mais foi localizado. Dizem os moradores da região que em certas noites ouvem os gritos alucinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedir por socorro. Não sei até hoje se foi fruto da nossa imaginação, pois eram altas horas da noite e todos os que estavam na chácara, inclusive os adultos, a minha mãe, o meu falecido pai, todos mesmo ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro. E esses gritos
vinham do lado da mata fechada e muito escura. No outro dia, comentamos entre nós o ocorrido, e todos foram unânimes em dizer que ouviram os gritos e os pedidos de socorro. Então, cabe a você que escuta esse relato deduzir se foi fruto de 15 mentes atuantes em um mesmo local, ou se realmente foi uma alma penada pedindo socorro. O outro fato a seguir também é relacionado com a chácara. Um dos meus tios, hoje já falecido, e que se chamava João, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba, e ele morava naquela cidade, e assim cuidava da dita chácara. Certa tarde, ele foi tratar de um porco que lá existia, e era mais ou menos 5:30 da tarde, perto das 6 horas da noite. E foi quando ele adentrou no manguezal, pois tinha que obrigatoriamente passar por perto do abacateiro. E foi quando ele se deu conta que estava lá o famoso lobisomem, dando a volta no abacateiro, e a criatura com o corpo coberto de pelos e traços caninos que andava como uma pessoa, deu 7 voltas em redor da árvore e em seguida correu para a mata escura. Era como se ele quisesse ser visto. Outro fato que também ocorreu relacionado ao abacateiro foi que certo dia a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia. A minha mãe, que era uma menina de 14 anos, perguntou a ela: "Mãe, o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você, tu apanhava tanto que nunca mais esqueceria, pois era uma falta de respeito muito grande e uma grande afronta. E foi quando a minha avó se virou e respondeu para a minha mãe: "Por que você veio me interromper aqui, menina? Agora que a mulher de branco ia me dizer aonde estava a botija de ouro enterrada?" Essa narrativa é descrita pela minha mãe até os dias de hoje. Em outras ocasiões, ainda foram ouvidos isso já dentro de casa, como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão. Era passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e apagavam sozinhas, uivos intensos durante a madrugada e bolas de fogo misteriosas no céu noturno. E na quaresma, o sobrenatural se intensificava, pois até a minha mãe relata que certa tarde ela presenciou as galinhas conversando entre si. E a minha mãe, ainda criança, perguntou o que elas falavam. E então, uma das galinhas responderam: "Sai daqui, curiosa." A minha mãe saiu correndo e contou para os seus pais. Porém, eles não deram muito crédito. Enfim, foram muitos os mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Na década de 90, a chácara foi vendida por um preço muito baixo, e sendo que até o pé de abacate ele foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua. E até os dias de hoje, nada foi construído naquela terra. Por que cargas d'água? Bem, ninguém sabe. Mas persiste os mistérios naquela terra até hoje? Ou o atual proprietário desistiu de construir? Bem, se for isso, por quê? Fica aqui a indagação para o ouvinte, e que vocês tirem as suas próprias conclusões. Boa noite.